Boa tarde, bem-vindos a mais um Sociedade Civil. A soja tem vindo literalmente a lume, mas pelas piores razões. Falava-se de uma infecção perigosa, a difusão da bactéria E. coli, numa variante potencialmente perigosa e até mesmo fatal para o ser humano. Vamos, no entanto, hoje olhar para esta questão e tantas outras questões e mitos ligados a este alimento, que apesar de tudo não deixa de ser um alimento bastante completo. Quando falamos da soja, um alimento que é usado no Oriente há milhares de anos, as mulheres, em particular asiáticas, têm menor probabilidade de ter problemas na menopausa, nomeadamente osteoporose, devido às isoflavonas presentes neste alimento. Mas há outras vantagens. Vamos desmistificar um pouco este receio que foi criado nos últimos tempos à volta da soja. Nos últimos anos, a soja tornou-se familiar para a maioria dos portugueses, mas nunca como nas últimas semanas se falou tanto neste alimento. Em causa esteve a suspeita de que os rebentos de soja seriam os responsáveis pela propagação da bactéria E. coli, que tirou a vida a dezenas de cidadãos europeus. A suspeita veio revelar-se infundada, tal como provam as análises feitas aos rebentos de soja, cujo consumo voltou a ter carta branca. A soja é um alimento usado na China há milhares de anos. Trata-se de um grão rico em proteínas e que na roda dos alimentos pertence à família das leguminosas. Brasil, Canadá, China, Estados Unidos da América e Argentina são alguns dos países produtores de soja. A planta cresce preferencialmente em climas quentes e úmidos, não chega a ter 1 metro de altura e pode apresentar flores brancas ou roxas. Serve de base a muitas rações para animais. Contudo, e para consumo da população humana, a soja chega aos supermercados nas mais variadas formas. Em rebentos, geralmente rebentos de feijão mungo, em granulado, iogurtes ou sumos. Tofu e bebidas de soja são os mais procurados, em especial por quem tem uma dieta vegetariana. Excelente fonte de proteína, a soja é considerada o melhor substituto da carne. É igualmente rica em vitaminas e alguns minerais como ferro, cálcio, magnésio, potássio e iodo. Quanto ao óleo de soja, é rico em ácidos gordos e em vitamina E. Ao longo do tempo, a soja tem sido objeto de vários estudos científicos e depressa se comprovaram os benefícios do consumo de soja no tratamento de sintomas associados a diabetes, cancro, doenças cardiovasculares e na redução dos níveis de colesterol no sangue. Estudos clínicos mostraram igualmente que as mulheres asiáticas que residem no país de origem e praticam uma alimentação rica em soja apresentam menos sintomas da menopausa, devido ao elevado teor de isoflavonas, para além de sofrerem menos de osteoporose. A dose diária recomendada é de 60 gramas, o que equivale a 3 colheres de sopa. Os especialistas indicam que a melhor forma de consumir este alimento é optar por comprar o grão de soja, que pode ser cozinhado, usado em saladas, sopas ou purês. E já sabe que a partir de agora queremos também saber a sua opinião acerca desta matéria. Terá certamente algumas dúvidas que os nossos convidados poderão esclarecer. As redes sociais e o nosso telefone estão ao seu inteiro dispor. Começo por lhe apresentar a docente e investigadora da Escola Superior de Biotecnologia, Ana Gomes. Ana, muito boa tarde e obrigada por estar no nosso Sociedade Civil. Afinal, quando olhamos para a nossa roda dos alimentos, onde é que enquadramos a soja e podemos de facto dar-lhe este título de alimento completo ou não? Boa tarde. Alimento completo, até podemos começar por aí. O que é um alimento completo? É efetivamente aquele que reúne todos os nutrientes que nós consideramos importantes para o nosso crescimento e para a nossa manutenção, ou digamos, a manutenção do estado geral de saúde, e que englobam não só os macronutrientes, as proteínas, os lípidos e os hidratos de carbono, mas também as fibras e depois os nossos micronutrientes, as vitaminas e os minerais. Se olharmos para a soja enquadra-se na nossa roda dos alimentos, ou está associado, entre muitas outras, leguminosas, portanto um grupo destacado na nossa roda. E destacado porquê? Principalmente por 2 fatores, 2 nutrientes, nomeadamente a proteína, por um lado, e as fibras, por outro. Isto enquanto leguminosa, portanto, não destacando a soja das restantes, sem dúvida.
E depois temos aqui um conjunto. A soja destaca-se das restantes leguminosas pela sua riqueza em óleo e daí, portanto, também é uma das, digamos, é um dos produtos que nós extraímos da soja, e inclusivamente ela é designada como uma oleaginosa, portanto, por esse motivo. E temos depois também algumas vitaminas e alguns minerais que aqui destaca-se entre os minerais o fósforo e o potássio, que são efetivamente, portanto, entre as muitas leguminosas, o grão de soja é efetivamente rico nestes dois minerais. Mas temos outras leguminosas que fazem parte do nosso, digamos, da nossa dieta. O grão, o feijão, as ervilhas, que estão a par do grão de soja e que reúnem também, portanto, estas características e daí estarem todas no mesmo grupo da nossa roda dos alimentos, que é o nosso guia alimentar, digamos assim. Mas curiosamente, e apesar de em Portugal ser até muito tradicional na nossa gastronomia a utilização das outras leguminosas, feijoada, grão com bacalhau, etc, etc. Isto aqui já a piscar o olho. A engenheira Antónia Figueiredo, que está hoje connosco, em representação da Confagri. Muito boa tarde mais uma vez. Engenheira Antónia, de facto, se por um lado estamos habituadíssimos a ter variedíssimos tipos de feijão, o grão à nossa mesa, e agora começam a entrar, eu digo agora, 30 anos, 20 anos, as lentilhas, etc. Se calhar a soja entrou agora assim pelas piores razões no nosso léxico, não é verdade? Eu acho que a soja faz parte daquele grupo de alimentos resultado da globalização. Nós habituámos-nos a outro tipo de leguminosas em Portugal e na Europa. Essas leguminosas, nos últimos tempos, acabaram por desaparecer das refeições dos portugueses e dos europeus e possivelmente está agora na hora de voltarmos outra vez, enquanto produção nacional, a essas leguminosas. Sabemos que houve uma altura em que não era moda, vamos dizer assim, consumir o feijão e o grão, até estava associado um bocadinho a certa pobreza, não é? Porque estávamos no reinado do bife com batatas fritas e isso é que realmente era sinónimo de ter status. E houve depois a entrada da soja, que, como sabemos, não faz parte da produção da Europa nem dos hábitos, portanto, nenhum de nós cresceu rodeado de soja. A prova é de que continua a não ser, porque a Europa praticamente não produz soja, ou produz muito pouca. Nós sabemos que os Estados Unidos é que são os campeões, o Brasil está cada vez a produzir mais e a seguir a China, que são os 3 principais produtores mundiais de soja. E nós, na Europa, e em especial em Portugal, importamos assim a soja para os nossos hábitos alimentares de uma forma um bocadinho estranha. Não se percebe muito bem porque é que nós recebemos tão bem este produto. Por outro lado, gostaria de dizer ainda que, portanto, fala-se muito em leite de soja, para que todos os espectadores estejam em sintonia connosco. Para ser leite, tem que obrigatoriamente vir de um animal. Seja a vaca, seja a ovelha, seja a cabra, e, portanto, tudo o que seja, não provenha de um animal, de um vegetal, será uma bebida. Há a bebida de soja, há a bebida de arroz, há a bebida de trigo, da aveia, e, portanto, estamos a falar de bebida. Relativamente a esta questão que surgiu agora nos últimos tempos e que associa, digamos, a soja e os rebentos de soja à bactéria, enfim, não está provado ainda que começou primeiro nos pepinos e nas alfaces, começou por Espanha, mas que veio fazer com que Portugal também tivesse enormes prejuízos. Há explorações agrícolas que neste momento estão completamente arruinadas. Portanto, temos que fazer de novo a campanha para o pepino. A campanha para o pepino e para a alface, porque depois o pepino e a alface e o tomate foram por afinidade, não é? Portanto, nós tivemos durante... Portanto, agora nas festas temos que consumir saladas com pepino, com alface. A grande ciência, e estão aqui pessoas mais capacitadas do que eu em termos de conhecimento, mas a grande ciência aqui tem que ser lavar bem e lavar muito bem. Claro. E ter a certeza que for... Ou cozinhar. E aí é que é, digamos, a solução. Temos também connosco, e precisamente já para, no fundo, perceber que todas estas dicas que vamos deixando ao longo do programa vão servir para outros alimentos. Aliás, dizer só que hoje focamos especificamente na soja, mas na segunda-feira o programa é à volta da segurança alimentar. Isto porque, como sabe, quando chega a época mais quente, temos que ter um cuidado ainda mais redobrado com certos produtos, nomeadamente, falamos sempre dos mariscos, das maioneses. Portanto,
esses produtos alimentares e segurança alimentar genericamente, falaremos na segunda-feira. Hoje olhamos mais para a soja, mas de facto, Ana Lessa, muito obrigada por estar hoje connosco. Dirige os Serviços de Prevenção e Controlo de Doença na Direção-Geral da Saúde. Aquilo que vamos dizer hoje, obviamente, aplica-se muito a quase todos os alimentos. Contudo, a soja é que está a levantar todo este vosilis, não é? Afinal, estamos ou não perante um alimento perigoso em Portugal? Não estamos perante um alimento perigoso. Aliás, eu gostava de começar dizendo e repetindo, de facto, uma frase que a senhora engenheira já disse, que, de facto, o busilis da questão está em lavar bem, lavar muito bem. É essa a nossa mensagem. Porque, infelizmente, o que se passou na Alemanha terá sido uma estratégia de comunicação que não foi talvez a mais correta, porque se começou por avançar culpados antes de ter um inquérito epidemiológico completo, comprovado cientificamente. E abalaram a base da democracia, acusaram de facto, antes de julgar. Se foram comunicando possíveis culpados que depois eram desmentidos, que depois havia mensagens para não haver consumo de legumes e, portanto, eu penso que toda essa estratégia foi uma má estratégia não só para a Alemanha, como também para os outros países europeus e que, de facto, estas situações são de evitar, nós aprendemos com os erros e, de facto, o que eu espero é que se alguma vez houver um problema semelhante em Portugal, nós possamos, de facto, conduzir esses problemas com a dignidade que eles merecem, mas também com o bom senso que é preciso nestas situações. Como em todas as situações. Como em todas. A verdade é que não há, de facto, em relação à situação da Alemanha, neste momento, um alimento comprovadamente causal da situação que teve, obviamente, uma origem, uma contaminação alimentar, portanto, isso parece que é óbvio. Nós vamos também falar necessariamente dos prejuízos que isto vai trazer e também da ajuda que a Europa já se disponibilizou a dar aos agricultores também portugueses e vamos também com a Quercus perceber o impacto ambiental desta monocultura que muitas vezes serve para recuperar certos solos, mas não deixa de estar também a prejudicar algumas zonas, nomeadamente a floresta amazónica e a zona do Cerrado no Brasil. Connosco temos também o presidente do Instituto de Macrobiótica de Portugal, Francisco Varatojo. Muito obrigada por estar hoje connosco. E ao contrário do que se possa imaginar, muitas vezes